Estamos aqui, Senhor, precisando muito da Tua presença, Senhor. O Senhor nos deu todas as coisas, o Senhor nos redimiu, o Senhor nos deu a Tua palavra, mas nós precisamos do Senhor na nossa vida, cada dia. Precisamos, ó Deus, que o Senhor venha, o Senhor que inspirou, o Senhor que escreveu essa palavra pelo Espírito Santo, usando homens do passado, ó Deus, mas nós precisamos que o Senhor abra a Tua palavra para nós, para que, ó Deus, isso que aconteceu, as coisas boas e as coisas ruins que aconteceram no passado, nós queremos aprender com ambas, Senhor. Queremos aprender com os acertos e com os erros, Senhor, para que, ó Deus, na nossa geração, o Senhor possa olhar para nós, como o Senhor vai nos avaliar, como o Senhor vai avaliar a nossa vida e a nossa geração, Senhor. E como, ó Deus, o Teu plano vai se cumprir ou vai ser adiado, Senhor. É isso que nos preocupa, é isso que o Senhor quer, ó Deus, trazer à nossa memória nesta manhã. Em nome de Jesus pedimos a Tua ajuda. Amém. Ok, nós estamos então vendo... Isso aqui é um pedacinho dessa folha de cronologia completa que vocês têm, mas é só para a gente se situar que as últimas semanas a gente estava estudando esses do lado esquerdo, né, que são os reis de Judá. Estudamos 4, né, na sequência, porque formavam uma espécie de bloco, né, uma espécie de conjunto semelhante, todos eles com acertos e com erros. Esses reis eram reis que fizeram coisas boas, mas também tiveram defeitos, tiveram falhas e não foram avaliados 100%, né, na avaliação diante de Deus, lembrando sempre que a pessoa que tem a melhor avaliação de todas, que é o rei Davi, também teve grandes erros. Então isso não significa, quando a gente pensa na avaliação de Deus na nossa vida, não significa uma vida sem erros, mas é o coração que precisa ser totalmente do Senhor. Então vimos isso. Então agora nós estamos voltando para a outra parte da história, porque nós estamos num reino dividido. Então o povo de Deus tem duas histórias paralelas nesse período. Nós temos a história de Judá e temos a história de Israel, que são as outras 10 tribos. Então é isso que nós estamos fazendo agora. Então isso é só mais para a gente se situar. Depois também, na semana passada, a gente fez esses 2 diagramas para mostrar que os pecados nós estamos focando agora nas 10 tribos. As 10 tribos não têm Jerusalém, que é um ponto primordial no plano de Deus. Eles não têm Jerusalém e não têm a descendência de Davi, que são interligados, né? Foi Davi que conquistou Jerusalém. Então a linhagem de Davi e a cidade de Jerusalém passaram a ser centrais na Bíblia, na profecia, no Novo Testamento, no livro de Apocalipse. As duas coisas sempre aparecem como assim, muito, é um ponto primordial do plano de Deus, que a gente sempre precisa voltar a isso para entender o que Deus quer fazer, porque a linhagem de Davi, lógico, culminando em Jesus, mas isso tem um significado para nós, e a cidade de Jerusalém. Então essas são chaves para a gente entender o plano de Deus. Agora, as 10 tribos fazem parte do povo de Deus. Na verdade, são a maior parte. Das 12 tribos, são 10. Então, é uma grande parte do povo de Deus. Não é uma coisa sem significado. E eles não foram rejeitados por Deus, apesar de não terem Jerusalém e de não terem a descendente de Davi. Então, fazem parte do povo de Deus. É uma situação anormal, não é o que Deus queria, a divisão, né? Apesar de que Deus ordenou a divisão, mas foi por causa do pecado de Salomão. Então, essa situação não é uma situação normal, não é o que Deus quer, mas dos 19 ou 20 reis eu sempre misturo assim, Judá teve, acho que 20 reis, se eu não estiver trocando, e esse reino de Israel teve 19 reis. Então, dos 19 reis
desse reino, nenhum foi avaliado de forma realmente positiva. A pessoa que mais recebeu elogio foi esse Jeú, né, que começou essa linhagem que nós estamos estudando agora. Mas ele também não foi bem avaliado. Mas o reino de Israel, sem esses pontos principais, mas era um povo de Deus, e dois profetas muito importantes na história de Israel, no Velho Testamento, dois profetas. Um deles assim tem um significado enorme, porque é profetizado que ele já veio para Elias, né? Ele já veio antes da primeira vinda de Jesus, na pessoa de João Batista, não como reencarnação, né? Mas como alguém que veio no mesmo espírito, no mesmo tipo de ministério de Elias, e é profetizado, isso citado no Velho Testamento e no Novo, que Elias virá antes da volta de Jesus. Então essa dupla, né, Elias e Eliseu, eles profetizaram justamente, o ministério deles foi para as 10 tribos, né? Eles não tiveram praticamente nenhuma atuação no povo de Judá. O ministério deles foi para as 10 tribos. Então, Deus não tinha abandonado Israel, faziam parte do povo dele. Mas esse primeiro diagrama aqui é para mostrar que esse reinado, essas 10 tribos, eles caíram houve 2 graus, né, 2 medidas da apostasia deles. A primeira foi do primeiro rei Jeroboão, que todos os outros reis andaram nos caminhos dele. Então esse foi o primeiro degrau de declínio. Só que depois Acabe, se você quiser colocar a barra Jezabel, porque Acabe nunca pode ser entendido nem estudado sem a ligação dele com Jezabel. Então Acabe e Jezabel levaram as 10 tribos a um nível pior, né? Foi além do pecado de Jeroboão, e a gente tem procurado entender o nível desses 2 pecados, mas desses 2, assim, não são pecados individuais, são caminhos pecaminosos. O caminho de Jeroboão, ele não apenas cometeu um pecado solto, individual, assim, ele instituiu um caminho em que todos os reis de Israel depois andaram. Entendeu? Então o pecado de Jeroboão não era assim um ato isolado. Foi um sistema que ele inventou. Ele inventou um sistema. Então esse sistema contaminou o povo de Israel de tal forma que os reis de Israel nunca conseguiram se apartar. E a gente tem identificado isso com controle humano, porque toda a motivação de Jeroboão era: vou inventar um sistema para que o povo não vá a Jerusalém. Então, ele queria segurar o povo debaixo do controle dele, porque ele pensou: se o povo voltar para Jerusalém, o que é voltar para Jerusalém? Era o lugar de adoração a Deus. Se o povo se voltar para Deus, eu perco o controle. Ué, que é o líder do povo de Deus? Qual que é a função dele? Levar o povo para Deus. Agora, se o povo for adorar a Deus em Jerusalém, que é o lugar certo, hoje não é um lugar geográfico, né? É uma posição, né, de realmente ter Deus como centro, ter Jesus no centro. Essa posição vai fazer com que as pessoas não me sigam. E, gente, isso não é brincadeira, porque esse controle acontece na família. Há pais que amam a Deus, e quando o filho começa a realmente querer fazer a vontade de Deus, os pais não querem soltar, porque pode ser que ele siga por um caminho que não tem nada a ver comigo, e eu quero controle sobre meu filho. Então, esse controle em todas as áreas da vida cristã é muito, muito sério. Quando a gente olha assim, eu sempre falo assim: por que Deus repetiu tantas vezes? Se tinha 19 reis em Israel, 19 vezes as Escrituras falam: esse rei não abandonou os caminhos de Jeroboão, continuou andando neles. Então isso representa uma
verdade, um fato espiritual que nós precisamos atentar, por isso que foi tão enfatizado. E depois tem o pecado de Acabe e Jezabel, que foi pior, que além do sistema de Jeroboão, eles seguiram um sistema que afastou as pessoas ainda mais de Deus. Porque, teoricamente, o povo com o sistema de Jeroboão não precisaria se afastar de Deus. Eles poderiam continuar servindo a Deus, porém, do jeito deles. Então, isso é o sistema humano, que não é só a instituição humana em si, uma organização, mas é um sistema que é o nosso sistema de servir a Deus, não é o sistema de Deus. Mas tem um outro nível que é pior, que tem muito a ver, assim, eu tenho feito um paralelo de Jeroboão, eu penso que tem muito mais do que isso para a gente entender, mas pelo menos até onde vai a minha compreensão, que o sistema de Jeroboão é um sistema de controle humano, e é um jeito de fazer o culto a Deus que Deus não instituiu. E isso tem invadido todas as formas do cristianismo, todas as denominações, todos os movimentos, todas as formas do cristianismo têm sido contaminados com o pecado de Jeroboão. Mas tem algo pior ainda do que isso, que é servir a Baal, né? Esse aqui é um sistema humano, esse aqui é adoração a Baal. O sistema de Baal é substituir Deus por um outro Deus. Mas como que eu posso me chamar cristão se eu não tenho o Deus verdadeiro? Não, você continua. Gente, é uma coisa impressionante. Acabe e Jezabel, não sei quem que é responsável por colocar os nomes, né? Se os dois conferiram, ou se dar o nome era papel da mãe, ou se era papel do pai. Mas pensa bem, Jeorão, esse Georão, filho de Acabe e Jezabel, você sabe o que Jorão significa? Jeová exaltado. O filho de Acabe e Jezabel chama-se Jorão, Jeová exaltado, e eles são idólatras. Então, gente, é uma mistura, é um sincretismo, é uma mistura entre o Deus verdadeiro e o Deus Baal, que a gente não consegue conceber, mas essa mistura também existe na igreja de hoje, e a gente pode fazer uma relação, porque quando o Velho Testamento fala de outros deuses, tem vários outros deuses citados no Velho Testamento, mas esse Baal é um dos principais, principalmente em relação ao povo de Israel. E quando você vai no Novo Testamento, qual é o Deus falso que é condenado por Jesus e pelos apóstolos? O dinheiro, Mamon. Esse é o que é mais claramente identificado no Novo Testamento como um falso Deus. Então, isso também é uma mistura que nós temos. Então, nós temos duas dimensões da contaminação da igreja: o sistema humano e o Deus prosperidade, o Deus dinheiro, o Deus do próprio prazer, porque todos esses cultos, Azerá, Baal, poste ídolo, essas coisas que a gente vê no Velho Testamento, que contaminava, que veio dos cananeus, tinha muito a ver com fertilidade, prosperidade, a capacidade de colher bem assim, na lavoura, e tinha muita mistura com prazer sexual, né? Eles misturavam o culto a esse Baal e Azerá com práticas sexuais. Então, mesmo a gente pensa assim que homossexualidade é uma coisa de hoje, mas tinha isso lá, nesses cultos falsos havia prostitutos homossexuais, né, que faziam parte do culto. Então, tudo isso aí é uma contaminação, né, do Deus desse século, que é dinheiro, que é prazer, que é buscar os próprios interesses. Bom, então esse aqui é um esquema da linha cronológica do que aconteceu durante o governo das 10 tribos. Começou com Jeroboão, caiu aqui com Acabe para um nível pior. O próprio filho de Acabe e Jezabel, esse Jorão, que era o rei durante o tempo de Eliseu, uma parte do tempo de Eliseu,
ele rejeitou os pecados dos pais dele. A Bíblia fala que Jorão não fez o que era certo diante de Deus, mas ele rejeitou o culto a Baal. Então ele subiu um pouquinho, ele saiu um pouquinho desse nível. E Jeú, então, fez aquele massacre, acabou com toda a linhagem de Acabe, acabou com o culto a Baal, mas também não saiu do pecado de Jeroboão. Então, isso é mais ou menos para a gente entender assim, essas duas dimensões, e durante uma parte do tempo eles escaparam desse segundo erro, mas não escaparam nunca do primeiro. E esse de baixo é para mostrar mais a questão assim, dessa descendência de Jeú. Jeú começou tendo a aprovação de Deus, porque ele rejeitou Baal, ele executou o juízo de Deus sobre Acabe, mas como ele não saiu dos caminhos de Jeroboão, vamos começar lendo novamente. A gente leu domingo passado, mas eu quero ler novamente com vocês em 2 Reis, capítulo 10. E uma coisa que eu acho que todos nós temos que buscar, não é uma coisa fácil, isso é uma coisa que vem de buscar de Deus, de ouvir também de ajuda de outros irmãos que têm estudado a palavra, mas sempre nosso desejo é ir além da letra. Aqui, o livro de Reis, por exemplo, é um livro histórico, então, e tem partes históricas que às vezes são meio... teve tal rei, governou tantos anos, ele não fez o que era certo, mas ele teve algumas guerras, e tem alguns fatos, assim, então você vai lendo, parece uma coisa meio corriqueira, meio... Sim, é uma coisa histórica, mas qual a importância disso? Mas sempre, porque como a Bíblia tem essas partes históricas, é sempre importante entender, a Bíblia não trata a história como nós tratamos. Um livro histórico escrito por qualquer... O livro histórico, do jeito que a gente entende história, que a Bíblia, esses livros históricos, eles fazem umas confusões, às vezes com o número de anos, eles não têm essa precisão científica que a gente quer nos estudos acadêmicos, né? Eles não estão, os escritores, era uma outra época, mas eles não tinham a mesma preocupação. Eles até registravam tantos anos, tem vários fatos históricos que são importantes, mas a preocupação deles não era tanto se nós estamos registrando a história e eu preciso fazer um relato completo. Não, Jeú gasta 2 capítulos falando de Jeú, capítulo 9 e 10 aqui de 2 Reis. Todo o espaço dedicado a Jeú foi o que ele fez como cumprimento da profecia de Elias e depois de Eliseu. Então, de exercer juízo contra Acabe. Mas os 28 anos que ele reinou, nós não temos praticamente, tem 2 versículos. Então, ele não seguiu os caminhos de Deus, e durante o tempo dele, o rei da Síria foi atacando. Então, esse aqui, ele não fala praticamente nada do que Jeú fez, mas nós sabemos que foi um período de declínio em termos de poder. Ninguém da descendência de Jeú, essa dinastia de Jeú, ninguém voltou aos pecados de Acabe. Essa linha de declínio aqui é porque a história das 10 tribos está indo em direção ao cativeiro. Esse aqui vai ser o fim. E Deus já estava prevendo isso. Deus já estava olhando, eles estão quebrando minha aliança, eu não posso ser... Deus, ele é amoroso, cheio de compaixão, mas ele é um Deus de aliança. E quando você quebra a aliança de Deus, Deus pode dar chances, Deus pode mandar avisos, advertências, ele pode suplicar, ele pode fazer muitas coisas, ele pode fazer sinais sobrenaturais. Elias e Eliseu, eles foram os profetas que mais tiveram. Os outros profetas que a gente tem relato na Bíblia, eles não faziam milagres, eles não tinham esse tipo de ministério de Elias e Eliseu. Deus mandou esse ministério para a pior época da história dessas 10 tribos, mas justamente para que pudesse chamar o povo de volta para ele. Então, Deus está
Deus está suplicando, Deus está chorando pelo povo. Então, é nisso que eu quero dizer assim, a história escrita na Bíblia, ela tem um outro foco. Ela não se preocupa em contar todas as coisas. Tem fatos, poucos, mas tem alguns fatos que a gente descobre sobre Acabe, por exemplo, Onri, o pai de Acabe, Jeú. Os pesquisadores, os arqueólogos descobriram alguns fatos sobre eles que não estão na Bíblia. Mas o que a Bíblia se preocupa em registrar não são todos os feitos. Acabe e Onri, eles foram reis que ganharam uma certa força, eles venceram batalhas, eles tiveram prosperidade, eles cresceram. Mas a Bíblia não fala. Jeroboão, que depois assim, né, o bisneto aqui, né, de Jeú, ele teve um reinado de 40 anos, ele alcançou várias coisas de poder, por isso que tem esse crescimento aqui, mas essa linha de descida e subida não é de buscar a Deus. Essa linha aqui é que durante o tempo de Jeú, Deus já começou a julgar a nação de Israel por causa dos caminhos de Jeroboão. Mas Jeoacás começou a clamar a Deus, e essa parte da história que nós vamos seguir agora, ok? Mas então, lendo em 2 Reis 10, versículo 30, eu quero que vocês sintam aqui, além da história, além do fato assim, de que a justiça de Deus, e isso é uma coisa que a gente precisa muita ajuda de Deus para entender, porque o pecado do mundo, o pecado da igreja, as coisas que a humanidade está fazendo, com certeza estão acumulando o cálice da ira de Deus. Com certeza. Mas qual é a nossa atitude? Jeú foi um cara que ele falou, quando ele encontrou com o tal de Jonadab, ele falou assim: venha, me acompanha e veja o meu zelo pelo Senhor. Foi pouco antes dele ajuntar todos os adoradores de Baal, colocar dentro de um templo e matar todo mundo. Veja o meu zelo pelo Senhor. Mas para onde foi o zelo de Jeú pelo Senhor? Se ele tinha tanto zelo que ele queria acabar com toda a raça de Acabe e toda a raça dos adoradores de Baal, para onde foi o zelo que ele tinha pelo Senhor? Então, esses versículos vão nos mostrar que, apesar, Deus fala assim: olha, realmente minha ira estava num ponto de transbordar. Eu estava num ponto que eu não ia suportar mais. Mas tem muita gente hoje, eu não sei como explicar isso, eu não sei se eu busco entender o coração de Deus. O coração de Deus. E às vezes é difícil no Velho Testamento você pensar assim: poxa, mas Deus permitiu isso? Deus falou no versículo 30, pelo que disse o Senhor a Jeú: porque fizeste bem em executar o que é reto aos meus olhos, conforme tudo que eu tinha no meu coração fizeste a casa de Acabe. Aí a gente fala assim: Deus tinha tudo isso no coração dele para fazer com Acabe? Todo esse sangue, Deus tinha isso? Que Deus malvado, que Deus sanguinário, que Deus que gosta... Não. Deus chora. Você tem que ler... A gente tem o Novo Testamento para nos mostrar. Jesus mostra o coração de Deus muito mais do que nós podemos ver no Velho Testamento. Mas eu estou ainda assim só me apegando ao Velho Testamento. Mesmo sem ir, claro que o Novo Testamento é que nos dá essa capacidade de voltar ao Velho Testamento e entender algumas coisas. Mas quando você lê o Velho Testamento, no dilúvio, quando Deus ia destruir toda a humanidade, menos a família de Noé, e quase que acabou por completo, porque Deus estava a ponto, diz em Gênesis 6, de acabar mesmo, e de falar assim: acabou. Essa iniciativa, esse projeto meu vai acabar. Mas a Bíblia fala que Deus
chorou, que Deus sofreu, que aquilo não é um Deus tendo prazer em derramar sangue, porque o que a gente vê de vingança nos filmes e mesmo na vida real, né, policiais executando justiça com as próprias mãos, indo contra a lei, ou talvez até usando a lei, nós não vemos o coração de Deus. Nós vemos gente falando, fizeram mal, que paguem por isso, que morram, que sejam torturados, que sofram. A gente vê muito isso, assim, uma pessoa que faz o mal, o outro vem e faz vingança e não quer só matar, ele quer fazer o sujeito sofrer até o último minuto. Isso não é o coração de Deus. Jeú fez isso, mas depois o profeta Oseias falou assim, eu vou ter que julgar a casa de Jeú, porque ele derramou sangue. Então você tem que colocar as duas coisas em conjunto. O que Deus está falando sobre isso? Então, em primeiro lugar, o juízo de Deus é justo. Então, o pecado traz esse resultado. Mas o Novo Testamento também diz que Deus, na sua longanimidade, Ele está esperando. A Bíblia fala que no tempo de Noé, acho que em 1 Pedro, né, fala assim, no tempo de Noé, quando a longanimidade de Deus estava aguardando, Deus esperou muito. Por que Deus esperou? Se tem que fazer, faz logo. Se tem um pecado, vamos acabar com isso logo. É o que as pessoas, e olha, a igreja, pessoas que usam o nome de cristão, estão se manifestando com esse tipo de espírito, com esse tipo de atitude. Às vezes vem uma catástrofe num país, como aconteceu em Haiti, as pessoas falam assim, eu acho que porque o povo lá é muito cheio de idolatria, mas não é assim, lá tem aquela coisa de voodoo, de magia negra, sei lá, então lá aconteceu por causa disso, assim, não é esse espírito. Jesus fala assim, você está achando que, lembra, em Lucas, você está achando que caiu uma torre e matou 18, sei lá, você está achando que aquele povo que morreu lá é pior que você? Não, isso foi uma pequena amostra. Se vocês não se arrependeram, vocês vão morrer de igual modo. Então, o que Deus está falando é a morte não é assim, um Deus vingativo. Não, é Deus falando assim, cuidado. Porque no meio das pessoas, é só você ler umas histórias das duas torres de Nova York, tinha um monte de histórias. Muita gente boa morreu naquelas desastres. E assim em todas. Muita gente. Deus não tirou todas as pessoas boas, como ele fez em Sodoma e Gomorra. Ele não faz isso. Normalmente pessoas boas morrem com as pessoas más. Então, o que Deus está falando assim, isso não é um juízo seletivo, isso é um alerta, isso é uma advertência para mostrar que realmente vem juízo, isso é um fato, mas que o coração de Deus está chorando por causa disso. E a questão que eu quero mostrar aqui com essa história de Jeú é que o coração de Deus estava chorando pelo próprio Jeú, porque o homem que Deus usou para trazer juízo não foi um homem reto. Aí, versículo 30, como você fez, certo, então eu vou dar uma chance. Quem sabe? Agora eu vou interpretar isso aqui, né? Quando ele fala assim, até a quarta geração, por que até a quarta geração? Porque havia alguma coisa em Jeú. Ele tinha um zelo. Ele começou com a intenção de tirar o que desagradava a Deus, mas ele caiu muito rápido na armadilha. Quando Deus tira uma pessoa e coloca outra, a atitude deveria ser, meu Deus, eu não mereço isso aqui. Eu estou aqui pela misericórdia de Deus e eu preciso buscar a Deus. É como Paulo fala com os gentios em Romanos 11.
Deus tirou os judeus, porque os judeus rejeitaram a aliança com Deus, rejeitaram Jesus. Cuidado vocês. Ele fala em Romanos 11, cuidado os gentios. Porque se Deus tirou os galhos naturais da oliveira, naturais quer dizer, a raça, a linhagem, o povo com quem Deus fez a aliança, se Deus tirou essas pessoas da oliveira para dar lugar para vocês gentios, você acha que Deus não vai tirar vocês também? Então, a atitude, aí ele fala, versículo 31, mas Jeú não teve cuidado. Essa palavra, tem alguma outra palavra nas versões? Todos falam cuidado? Não se preocupou. Ele não levou a sério. Existe algo, até assim, a própria questão da salvação. Por um tempo, dependendo do tipo de experiência que você teve com Deus, durante um tempo o cristão ele anda humilde. Puxa, Deus me tirou, tem todos aqueles testemunhos, pessoas que saem de uma vida talvez de crime, ou de drogas, ou de vícios, ou de abuso, sei lá, Deus tira a gente. Mas dentro de pouco tempo nós estamos nos achando. Nós somos os escolhidos de Deus. Nós é que somos os escolhidos de Deus. Vocês vão para o inferno. Então isso entra muito, muito imperceptivelmente, muito sem perceber. E Jeú não teve cuidado. Ele não se preocupou. Ele não achou o encargo dele uma coisa sagrada, dada por Deus. Ele não achou que ele tinha que andar humildemente diante de Deus e andar o caminho todo. Então, nessa mesma época, como a gente mostrou naquela linha paralela, na mesma época em que os reis de Judá, né, aqueles 4 reis que nós acabamos de estudar, quais são os 4 reis? Né? Joás, Amazias, Uzias e Jotão. 4 reis na sequência que serviram a Deus, mas não totalmente. O que é servir a Deus, mas não totalmente? Como é que a Bíblia fala? Como é que a Bíblia chama isso? Mornidão. É morno. Você é, mas não totalmente. Como que é isso? Você tem zelo para Deus, mas na hora de manter o sistema humano, você mantém. E por que você mantém o sistema humano? Porque eu quero estar no controle, porque eu quero poder, porque eu quero algo de benefício para mim. Então ele não teve cuidado. Por quê? Por que tem que ter cuidado? Porque é muito difícil. Você está andando num campo, já viram isso assim, quando tem um campo minado, né? Que em muitos lugares assim, o inimigo coloca um monte de minas, de bombas, né? E a pessoa tem que saber muito como andar. E nós estamos andando, mesmo na igreja, mesmo resgatados por Deus, nós estamos andando num campo minado. Por quê? Porque existem um monte de armadilhas para nos atrair, para nos seduzir, para nos tirar daquilo que Deus realmente quer. Então Jeú tem um momento assim explosivo. Ele, mesmo nesse momento, a gente descobre que ele foi além do que Deus queria, ele não tinha a atitude certa. Mas depois de fazer, que Deus até falou assim, você fez certo. Quando Deus falou isso com ele, já tinha passado um tempo. Porque ele fala assim, olha, você foi até um certo ponto só. Gente, eu não sei, isso tem que nos comover, gente. Isso tem que tocar em nossos corações. De alguma maneira, nós precisamos entender, eu não vou reformar o cristianismo de hoje, eu não sei como que é a solução, eu não sei como sair dessa raiz que contamina, que parece que pega todo mundo, eu não sei como fazer isso, mas de alguma maneira, no nosso coração tem que brotar algo que diz, Senhor, eu não quero ir metade do caminho só, eu não quero fazer uma parte. Isso não significa a gente se colocar como nós somos os certos. Isso tem acontecido muito na história, contra a instituição, contra a Babilônia, contra as igrejas. Não é esse tipo de coisa. Isso também não é ir o caminho todo. É uma questão de coração, é uma questão interior. Alguma coisa tem que
ser tratado dentro de nós, que deseja, que ambiciona, que anseia por controle, que anseia até por essas coisas de Baal, nós temos muita contaminação. Muita contaminação. Jeú não teve cuidado, ele não se preocupou, ele não se colocou diante de Deus para dizer: Deus, eu não posso continuar nos mesmos caminhos. Ele veio no momento que o povo de Israel tinha ido um passo além do que Jeroboão já tinha feito, mas ele só resolveu esse primeiro, ele não voltou a corrigir o que Jeroboão tinha começado. Então, ele não teve cuidado de andar de todo o seu coração. É todo o seu coração. Quem é capaz de conquistar todo o seu coração para Deus? Quem é capaz de ter um coração íntegro para Deus? Eu não sou. Mas exige algo da nossa parte, que é: Deus, sonda, tira, trata, mexe comigo, não faça metade do trabalho, Deus. Deus precisa ir além. Deus precisa ir além. Nem se apartou, então ele não se preocupou de andar de todo o seu coração na lei do Senhor Deus de Israel, nem se apartou dos pecados de Jeroboão, que fez pecar a Israel. Naqueles dias, versículo 32, começou o Senhor a diminuir os termos de Israel. Então a primeira coisa, a gente já fez até essa relação em aulas passadas, que Deus tem uma forma progressiva de tratar conosco. Então ele começa tirando, isso em termos de hoje, pode ser que Deus tire os números da igreja, ou Deus tire a nossa influência, ou Deus começa a enfraquecer. Então esse diagrama aqui de baixo é o enfraquecimento. Então Jeú, apesar de ter dado esse passo, ele começa a ser enfraquecido. E Deus, que já tinha previsto isso, aí a gente tem que sempre voltar para o que Deus falou com Elias, antes de Eliseu. Foi Eliseu que mandou ungir Jeú, e foi Eliseu que ungiu pessoalmente Azael, rei da Síria. E é interessante, ele ungiu os dois. Ele unge Jeú, isso tudo por palavra que Deus tinha dado para Elias. Ele unge Jeú, mas ele unge o cara que vai infernizar Jeú. Assim, é muito engraçado, né? Mas quando Eliseu ungiu Azael, alguém lembra dessa história? Está poucos capítulos atrás aqui, no capítulo 8, né? O que Eliseu fez? Ele chorou. Ele unge Azael e começa a chorar. E Azael fala assim: o que aconteceu? Por que você está chorando? Eu sei o que você vai fazer com o meu povo, com o povo de Deus. Eu estou vendo o que você vai fazer. Então Deus já sabia que Jeú não seria o rei ungido, não seria um rei que ia levar o povo de volta para Deus, porque Deus não tem prazer. Não é isso que as Escrituras falam? Deus fala para Ezequiel: eu não tenho prazer na morte do ímpio. Deus não tem prazer. Gente, eu vou voltar a falar isso. Eu acho que a gente tem prazer. E isso é uma cultura que vem do coração humano, mas né, eu sempre vejo isso nos filmes, né, que quando você tem um filme de vingança, é aquele prazer, né? O cara fez o mal, agora ele vai pagar para isso. E a Bíblia, apesar de Deus ser um Deus que vai exercer juízo, Deus exerce juízo chorando. Deus não tem prazer. E, aliás, a igreja não foi chamada para exercer juízo. Deus levanta geralmente pessoas que não são fiéis a Ele. Deus levanta nações, Deus levanta pessoas cruéis. Mas essas pessoas cruéis também vão pagar pela atitude deles. Então, Deus não tem prazer, e o papel da igreja, conforme eu entendo,
Pode até ser de anunciar, cuidado, arrepende-se, porque Deus vai visitar com juízo, mas o nosso papel não é apoiar juízo, não é exercer prazer no juízo. Eu não vejo isso. Então, Deus, nós estamos entrando numa época muito séria. A igreja, como que a igreja vai manifestar a natureza de Deus? Como que nós vamos? Tem, né, essas mensagens, né, que aparecem, né, no Facebook, em todo lugar, você vê nas conversas, você vê nos jornais, você vê em todo lugar as pessoas falando assim: não, mas eu quero que fulano que fez isso, quero que ele pague. Gente, eu não estou dizendo que a justiça de Deus não vai fazer com que a pessoa pague. Eu estou dizendo que está errada a nossa atitude. Deu para entender a diferença? Tem uma diferença entre Deus fala no Novo Testamento, em Romanos 12, fala assim: vingança é minha. Não mexa com essa parte. Vingança é minha. Por que é dele? Porque ele é o único que vai poder exercer vingança sem essa contaminação. A nossa atitude e a atitude toda, Deus acaba usando pessoas para exercer juízo. Por que a gente já falou sobre isso numa aula aqui? Por que Deus manda alguém exercer juízo, como a Síria, por exemplo, Babilônia? Por que Deus manda exercer juízo e depois ele fica bravo e fala assim: por que vocês exerceram juízo? Jeú fala assim: Deus ungiu para acabar com a linhagem de Acabe. Aí depois vem Osés e fala assim: porque derramou muito sangue. Deus, eu não estou te entendendo. Está muito contraditório. Mas é porque as pessoas humanas têm prazer e Deus não tem prazer. Então, a vingança é de Deus. E eu não sei exatamente como a gente vai ter essa separação, mas Deus precisa levantar profetas, Deus precisa levantar a igreja com uma atitude contra, tolerância zero, é totalmente contra a injustiça na nossa vida, é contra a injustiça no mundo, mas sem atitude de vingança. É difícil isso. Aliás, é impossível para nós. Mas Deus, é isso que precisa acontecer. Então, Deus ungiu Jeú e Deus ungiu Azael. Então, nesse período aqui, começa a acontecer exatamente isso, que Jeú não é fiel a Deus e Azael começa a atacar. E aí, se você lembra do mapa, das 12 tribos, né, tinha algumas tribos, a maioria ficava do lado oeste, né, do Jordão, onde é Israel hoje, mas tinha 2 tribos e meia que ficavam do lado leste do Jordão, que é onde é Jordânia hoje. Então tinha uma parte de Jordânia, não toda a Jordânia de hoje, mas tinha uma parte da Jordânia que era das 2 tribos e meia que ficaram. Então foi essa região, versículo 33, que Azael começa a conquistar e tirar. Deus está permitindo que tire partes do território. E a igreja tem perdido muito território. Muito território. Você pode imaginar território como números, mas muito mais do que números. Assim, a igreja está crescendo em números, pelo menos na nossa, aqui no Brasil, né? Mas Deus tem tirado a influência, Deus tem tirado o poder, Deus tem tirado o impacto, a igreja tem perdido o poder. Se fala muito em sobrenatural, em dons, mas nós temos perdido muito, né? Assim, muita coisa não é verdadeiro, muita coisa, assim, o poder que Deus exercia, o poder na pregação. Tinha uma época, né? A gente sempre volta naquelas épocas de Jonathan Edwards, de Charles Finney, de John Wesley, né? Assim, tem muitos homens de Deus, assim, eles pregavam e as pessoas tremiam sob o poder da pregação deles. Não tinha nenhum milagre. Na maioria das vezes não tinha nenhum milagre, nada sobrenatural. As pessoas se convertiam de verdade, eram conversões profundas por causa do poder de Deus, né? A igreja tem perdido muito esse poder. Então é uma das maneiras que a gente pode entender essa perda de território, né?
Ok, então essa foi a vida de Jeú. Agora vamos para capítulo 13, 2 Reis capítulo 13, e vamos ver aqui o filho de Jeú, Jeoacás. Só para pensar um pouquinho nos significados dos nomes, né? Se você fez esse diagrama ou quiser anotar em algum lugar, Jeú significa Jeová é ele, ou ele é Jeová. Né? Jeová é o cara, Jeová é ele, Jeová, né? É Jeú, né? Jeová, Yah, né? Faz parte da raiz desse nome aqui, desse aqui, Jorão, Jeroboão não. Mas muitos nomes assim tinham Elias, né? Que é Elijah, né? Tinha assim, Deus é Jeová, né? Jeová é Deus, né? Jeová é o verdadeiro Deus. Então tinha muito, assim, os nomes de Jeová às vezes apareciam como uma parte do nome. Então Jeú significa Jeová é ele. Jeoacás significa o Senhor sustenta, o Jeová sustenta. E Joás significa Jeová concedeu. Então são nomes que têm o nome de Jeová, mas, né, a vida dessas pessoas não condiziam com o nome, né? Então, segundo Reis 13, no 23º ano de Joás, filho de Acasias, eu já falei assim, né? Parece que um invejava do outro, né? Porque não é possível assim, que na mesma época tinha um rei, né, Jorão e Jeorão, né? Tinha um rei de Judá com o nome de Jorão e tinha um rei de Israel com o nome de Jeorão. Agora tem o rei Jeoás e tem um rei Joás. Assim, na verdade são variações do mesmo nome, né? Joás. Tinha um que era do rei de Judá e o outro era esse rei de Israel. Então, no 23º ano de Joás, filho de Acasias, rei de Judá, começou a reinar Jeoacás, filho de Jeú, sobre Israel. Vai ser difícil guardar todos esses nomes, né? Joás aqui e Joás aqui. Versículo 2: fez o que era mal aos olhos do Senhor, seguindo os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar Israel, não se apartou deles. Já falamos sobre isso, sim, um dos agravantes, né, do pecado de Jeroboão, como eu falei assim, não era um ato isolado, não era uma coisa assim que a pessoa comete num momento de tentação, foi um caminho bem pensado, bem bolado, e era algo que induzia a erro as outras pessoas. Quanto mais o seu pecado contamina outras pessoas, mais séria é diante de Deus. Ok? Então, por isso que o pecado de Jeroboão foi tão citado e tão condenado e tão sério aos olhos de Deus, porque não só foi um caminho que Deus não tinha ordenado para cultuar a Deus, mas foi algo que fez Israel pecar. Então, existem coisas que os pais fazem que leva os filhos a pecar. E às vezes os pais não percebem o quanto que isso tem implicação. Porque se você fala assim, não, pais que praticam todas as formas de depravação, meus filhos vêm, mas às vezes não é uma forma de depravação assim tão visível. É algo que não é o caminho de Deus. É algo que está induzindo os filhos. Você percebe assim que o pecado de Jeroboão, assim, tinha os bezerros de ouro que seria uma forma de idolatria. Mas se você entende que o pecado de Jeroboão não era tanto falar assim, gente, Deus, o Jeová não é mais Deus. Não, era um outro jeito de cultuar a Deus. Então, quando você vê que é uma forma alternativa, uma forma humana, uma forma errada, você percebe assim que Deus considera como algo muito sério aquilo que leva os outros, abre o caminho para os outros errarem, né?
Versículo 3: pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e os entregou nas mãos de Hazael. Então, começou no tempo de Jeú e chega num ponto baixo aqui. Assim, Jeoacás, ele está num ponto mais baixo, não do pecado, porque todos eles andaram do pecado, pelo menos pela avaliação bíblica, todos foram iguais. Então, esse aqui não é de grau de pecado. Esse diagrama aqui é para mostrar, na verdade, uma misericórdia de Deus. Nós vamos, nas próximas aulas, a gente vai continuar vendo outros detalhes, mas vendo isso como um todo, a gente precisa olhar para esse período como um todo. Então, Deus, o que eu sinto do coração de Deus, assim, da manifestação do coração de Deus aqui, Deus levantou Jeú. Ele foi... vamos voltar mais uma vez para Elias. Elias foi enviado por Deus para trazer o povo de volta para ele, ok? Todo mundo lembra disso. Qual a missão do profeta Elias? Ir para um povo em apostasia e trazer o povo de volta para ele. E aí tem aquela manifestação poderosa, fogo caindo do céu, primeiro assim, tendo período de seca, depois o fogo caiu, depois Deus mandou a chuva. Então tem toda aquela manifestação. Só que, assim, quando o fogo caiu do céu sobre o sacrifício, o que o povo fez? Lembra? Tinha um monte de gente assistindo. Tinha os profetas de Baal, mas tinha o povo. O que o povo fez quando o fogo caiu do céu? Eles se prostraram e falaram assim: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Que, aliás, era o nome de Elias, né? O Senhor é Deus. Só eles estavam pegando a mensagem do nome de Elias. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Só que aí tem toda aquela sequência da história de Elias que ele ficou frustrado, né? Jezabel falou que ia matá-lo e ele foi fugir. E aí ele foi chegando lá até no Monte Sinai, que era bem distante. E quando Deus fala assim: o que foi, Elias? Qual que é o seu problema? O que você está reclamando? Elias fala assim: eu fui muito zeloso, arrisquei minha vida. Eu fiz tudo que o Senhor pediu. E Jezabel está no trono ainda. Ele não falou essas palavras, mas a gente subentende que a briga dele com Deus era: como que ela está lá ainda? Caiu fogo do céu e não derrubou a Jezabel do trono, não tirou, e ela está no poder e está me ameaçando. E aí Deus fala assim: olha, tem 3 coisas que precisam acontecer. Você precisa ungir Eliseu, depois vai ungir Jeú e vai ungir Hazael. Então, Deus resolveu, demorou, mas Deus resolveu o problema de Acabe e Jezabel? Ele resolveu através de quem? De Jeú. Entendeu? Elias estava perguntando: eu vim, eu fiz a tua vontade, mas não completou a obra. Deus falou assim: mas calma, Eliseu vai dar continuidade na sua obra, Jeú vai sentar no trono. O que Jeú vai fazer? Ele que vai acabar. Só que isso não terminou a obra que Deus precisa fazer em Israel, e eu vou precisar usar Hazael também. Então Jeú vai sentar no trono, ele vai realmente acabar com Jezabel, mas o problema em Israel não acabou ainda, e eu vou precisar usar Hazael, um ímpio, um homem que não tem misericórdia, um homem cruel. Eu vou precisar usar. Então aqui nós temos essa situação de enfraquecimento, ok? Então, versículo 3: a ira do Senhor se acendeu contra Israel, os entregou nas mãos de Hazael, rei da Síria, e nas mãos de Ben-Hadad, filho de Hazael. Então, houve um longo processo. Hazael, enquanto ele foi rei, e ainda o filho de Hazael, quando subiu no trono da Síria, continuou. Então, aí eu só vou explicar mais ou menos a sequência aqui, porque esse relato não é muito sequencial. Então, mas o que fala aqui é o seguinte: Jeoacás não abandonou os caminhos de Jeroboão.
Então, a ira de Deus que já estava no tempo de Azael. O que Deus faz? Deus começa sempre com medidas menores. Deus não começa com medidas drásticas, totais. Deus começa com medidas menores. Deus fica bravo porque o povo dele está quebrando a aliança. Já tinha um aviso antes. Mas aí ele começa com umas palmadinhas, ou talvez até com uma palavra de alerta, né? Ele começa com uma medida mais suave. Ninguém está ligando. Aí ele fica mais bravo, porque ele está dando chance. Então Deus já tinha falado, através do profeta, ele falou com Jeú. Mas Jeú não mudou os caminhos. Aí vem uma outra chance. Então Deus, que enviou Elias, que enviou Eliseu, que queria trazer o povo de volta para ele, Deus agiu, Deus interveio na história de Israel, levantou um homem sem o coração totalmente tratado, e fez coisas além do que precisava, mas fez o que precisava ser feito para tirar Acabe e Jezabel do trono, mas não surtiu o resultado que Deus queria. Então Deus começa a mandar Azael. O que Deus está fazendo? Ele está dando chance, ele está chamando o povo de volta. E é isso que a gente precisa entender no coração, na história aqui, versículo 3, a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e Deus então começou a usar a disciplina. E a disciplina deu algum resultado? Deu. Versículo 4. Então Jeoacás, a gente não tem notícia de outros reis, nem de Jeú fazer o que Jeoacás fez. Então, ponto para o Jeoacás. Ele sentiu a disciplina de Deus e reagiu. E fez um primeiro passo do que tem que ser feito. E se você lembra de tantas e tantas histórias no Velho Testamento, tem todos aqueles ciclos de juízes. Não era assim que acontecia no livro de Juízes? Todas as vezes, né? Lembra? Era uma história que repetiu 7 vezes no livro de Juízes. Todas as vezes que o povo abandonava a Deus, o que Deus fazia? Mandava alguém para oprimir. Então, moabitas, filisteus, amonitas, ele mandava alguém para oprimir. Aí o povo, quando se sente oprimido, judiado, escravizado, sem sustento, o que o povo faz? Deus, me ajuda! Deus podia falar assim, por que vocês não pediram antes? Não, eu não vou te ajudar. Deus nunca faz isso. Ele vai, vez após vez, ele fala assim, ai, coitadinho, olha só. Versículo 4, então Jeoacás suplicou diante da face do Senhor, e o Senhor ouviu. Deus, pelo que está falando aqui, Deus nem demorou muito. Na verdade, quando você vai olhar na história, assim, parece que essa opressão continua por algum tempo. Mas, assim, do jeito que está falando aqui, Jeoacás suplicou e o Senhor ouviu. E o Senhor ouviu, pois viu a opressão. Isso significa, gente, isso não é só com o povo de Israel. Esse é o coração de Deus. Deus não tem prazer na opressão, no juízo. Por que nós tem alguma coisa muito errada no coração de um servo, uma serva de Deus, que tem prazer em ver alguém que fez o mal sofrendo, ou morrendo, ou indo para a cadeia? Não significa que Deus não vai fazer. Deus vai julgar. Ele que sabe como tem que julgar. Você sabe como que tem que julgar? Você sabe o que está no coração de um desses políticos corruptos, ou de um desses criminosos, ou do estuprador? Você sabe o que vai no coração? A gente tem vários tipos de pecado, de erro, né? Quando teve um assalto e uma ação policial, e o policial matou o bandido. Bem feito, que bom, é menos um bandido na face da terra. É isso que Deus pensa? É isso que Deus pensa? Tá, eu não quero que o bandido seja solto, eu não quero que o bandido continue, eu não quero que o estuprador continue, mas é isso que Deus sente. Vocês já ouviram alguns testemunhos
de uma mãe. Eu não vou nem lembrar especificamente, mas eu já ouvi algumas vezes, é uma coisa surpreendente. Mas a mãe de um filho assassinado ir na cadeia e perdoar o assassino? Então tem alguma coisa. O que Deus está querendo? Deus quer redenção. O coração de Deus, Ele não quer julgar. A gente precisa entender isso. Se nós vamos, de alguma maneira, se Deus vai levantar uma igreja, um ministério que vai anunciar o juízo de Deus, isso pela Bíblia vai acontecer. Mas se vai ter uma igreja anunciando o juízo de Deus, nós precisamos ser uma igreja que tem compaixão, que não quer que a pessoa perca a oportunidade. Nós queremos que a pessoa seja resgatada por Deus. Então, esse é o coração de Deus. Deus viu a opressão com que o rei da Síria oprimia Israel. Eliseu chorou porque ele viu antes. Agora está acontecendo. E o Senhor, versículo 5, deu um salvador a Israel. Saíram de debaixo das mãos dos sírios. Na sequência da história, aqui é um pouquinho difícil a gente entender exatamente como aconteceu. Talvez aconteceu alguma coisa no próprio tempo de Jeoacás, mas na sequência histórica aqui, por isso que tem esse diagrama aqui, para mostrar, Jeoacás estava no ponto mais baixo. Então ele suplicou ao Senhor, mas parece que demorou. Talvez aconteceu alguma coisa nos dias dele. Não está muito claro aqui. E como eu falei domingo passado, olhando assim nas pesquisas históricas, tem 2 países com nomes parecidos, que a gente não pode fazer confusão, que é Síria e Assíria. Então quem está oprimindo Israel foi Síria. E a Síria estava começando a levantar, porque quem vai levar o povo, essas 10 tribos para o cativeiro, é a Síria, onde é o Iraque hoje. Então, mas nesse período, inclusive tem um achado arqueológico que mostra Jeú pagando tributo para a Síria. Parece que ele estava tentando achar um apoio na Síria para se livrar da Síria, ok? Então, essa é mais ou menos a história. Pode ser, porque nesse momento da história, a Síria estava começando a ter mais poder, estava na ascensão e começou a atacar Síria. Então, pode ser que esse ataque da Síria tenha livrado Jeoacás. Então, essas coisas não são muito claras. Agora, Israel vai vencer Síria com Jeoás e com Jeroboão, ok? Isso é que a gente tem na sequência histórica. Mas o que eu quero mostrar, nosso tempo está acabando, o que eu quero mostrar é o seguinte: Jeoacás clamou, Deus ouviu. Se levou muito tempo, pouco tempo, se houve algum respiro temporário, porque depois no reinado do filho dele, Jeoás, fala que continuava tendo opressão da Síria. Então, mas se houve um alívio ou não, mas a situação não ficou totalmente resolvida. Mas o Senhor, versículo 5, deu um salvador a Israel. Ninguém sabe exatamente como que é esse salvador. Alguns acham que foi o filho dele, que foi quem começou a vencer os sírios. Outros acham que foi a própria Assíria que veio. Enfim, Deus deu um livramento a Israel e saíram debaixo das mãos dos sírios. Assim os filhos de Israel habitaram nas suas tendas como antes. E aí? O que aconteceu depois? Está na sequência aqui. Versículo 6. Contudo, não se apartaram dos pecados da casa de Jeroboão, que fez pecar Israel, continuaram neles. Também o poste ídolo, Azerá, ficou em pé em Samaria. Versículo 7, não havia ficado
do exército de Jeoacás serão 50 cavaleiros, 10 carros e 10.000 homens de infantaria, pois o rei da Síria os tinha destruído, os tinha feito como pó trilhando-os. Então, isso aqui é o período assim, de mais fraqueza desse período todo. Assim, eles ficaram enfraquecidos, a Síria acabou com o exército de Israel, deixaram enfraquecidos. Houve um livramento, não é muito claro se houve no tempo de Jeoacás ou não, mas houve algum livramento. Mas mesmo que se refira ao tempo depois, que a gente tem que olhar esse período mais ou menos como um todo, não houve arrependimento. Então nós vamos continuar vendo isso na semana que vem, mas só dando assim uma pequena pincelada, assim, tentando aplicar para o nosso tempo. Tem muitas vezes isso acontece individualmente, isso acontece com a igreja. Então, o processo é mais ou menos este. Quando nós não servimos a Deus de todo o coração, Deus permite enfraquecimento. Nem sempre esse enfraquecimento é material, é financeiro. Pode ser em outras áreas. Mas Deus permite que a igreja, eu acho que é o mais sério de tudo, porque a igreja pode perder liberdade, a igreja pode perder poder econômico, a igreja pode perder números, mas isso não é o pior. O pior é a igreja perder o poder da presença de Deus. Esse é o pior de tudo. Então, quando nós perdemos a devoção do nosso coração a Deus, a primeira coisa que Deus faz é começar a retirar a sua presença, começar a esvaziar. E como muita gente fala, Deus pode tirar o Espírito Santo e pode levar embora. A igreja, em muitos casos, vai continuar como se nada tivesse acontecido, porque a gente já aprendeu a fazer as coisas. Eu sei pregar, o outro sabe tocar, o outro sabe evangelizar, o outro sabe... A gente continua fazendo muitas coisas na igreja sem a presença de Deus. Infelizmente, isso já está acontecendo. Então, a primeira coisa que Deus faz é isso. Mas quando nós realmente sentimos que, por alguma razão, ou porque a igreja deveria cair de rosto em terra sem a presença de Deus, não precisava afetar enfermidade, não precisava afetar situações financeiras, ou números, ou capacidade, nada disso. Só de não ter a presença de Deus... A gente sempre conta essa história, porque o que a gente assim, mais ilustra isso é que Charles Finney, Deus usava com tanto poder que nas pregações, ou às vezes tem relatos até dele nem abrir a boca, entrar numa fábrica, todo mundo trabalhando e ninguém nem sabia que tinha entrado alguém na fábrica, e de repente todo mundo está sentindo os pecados, está angustiado, está caindo de joelhos, pedindo misericórdia de Deus, só do cara entrar dentro do espaço ali, Mas ele também sentia quando não tinha mais o poder de Deus. Ele parava tudo. Então Deus não precisava mandar um juízo, não precisava fazer uma coisa acontecer, fazer o filho dele ficar doente, sei lá, alguma coisa assim. Era só ele não ter a presença de Deus que ele cancelava tudo e se retirava até ele encontrar com Deus novamente. Então, só que aí o que acontece? Deus tem que usar outras medidas, porque a falta da presença dele a gente não está nem ligando mais. Mas Deus usa outras medidas. E essas outras medidas, às vezes, nos levam a buscar a Deus. Só que busca a Deus como Jeoacás. E isso aqui a gente pode pensar, nossa, mas isso aí tem nada a ver conosco, isso aí era ele. Não, isso tem acontecido continuamente na igreja. Continuamente, Deus ouve os clamores, como eu falei, isso pode ser individual na vida de alguém, busca a Deus, Deus é misericordioso, Ele ouve, Ele quer nos atender. Ele tira a opressão, Ele manda socorro, Ele cura doenças, Ele faz muitas coisas nas vidas individuais e na vida da igreja. Só que a igreja não volta, continua, a gente não vai, como Jeú, a gente faz um passo só, mas a gente não volta a tratar, ou essa questão de controle humano, sistema humano, mas pode ser outras coisas que estão realmente nos impedindo. Então, a gente vai voltar a falar nisso na próxima aula, mas
é mais ou menos essa lição que a gente tem desse período, que houve tratamento de Deus, Deus está clamando, Deus está querendo, Deus não quer abandonar seu povo, Deus não quer trazer juízo, Deus está suplicando, mas o arrependimento é muito parcial. Nossa busca de Deus é muito em função da situação imediata. Tirou, aliviou ali, aquele problema imediato, a gente não anda com cuidado, assim, Deus, pronto, saiu aquela situação, estou livre, e agora, Senhor? O que o Senhor quer realmente fazer na minha vida ou na nossa vida como igreja para que haja um retorno total ao Senhor? Deus, nós não temos essa capacidade nem de enxergar onde está o problema. Para o Senhor está tão visível, tão patente aos teus olhos, mas muitas vezes a gente não consegue ver. E nós pedimos a Ti, Senhor, porque nós estamos vivendo numa época também em que muitas coisas vão acontecer pela Tua palavra, e a gente está vendo. A gente já está vendo muitas coisas acontecendo no mundo, na nossa própria nação, do Brasil. A gente está vendo muita coisa ruim acontecendo e sabendo que pode piorar. Não está melhorando. As coisas estão piorando. E nós, às vezes, até temos algum alívio, alguma coisa acontece, melhora. Quem sabe a recessão passe e a gente consiga trabalhar, ganhar empregos, viver mais normal outra vez. É isso que nós estamos pedindo? É isso que nós estamos buscando de Ti? Que saia essa situação que, na verdade, nem, pelo menos nós aqui, acho que estamos sofrendo praticamente nada ainda. Nós podemos estar sendo privados de alguma coisa, mas nós não estamos passando falta. E nós estamos, às vezes, reclamando com a situação e pedindo, ó Deus, manda um livramento, muda essa situação, tira essa situação política, ou tira essa situação econômica. Ó Deus, mas e se o Senhor tirar, se as coisas melhorarem, o que isso vai mudar na nossa vida, na vida da Tua igreja? Ó Deus, nós pedimos a Ti, Senhor, que o Senhor nos ajude, porque nós não queremos esses arrependimentos parciais, essa coisa que anda só uma parte do caminho, Senhor. Nós queremos muito que o Senhor encontre, não é nem para nós, Senhor. O nosso coração precisa sofrer por Ti, porque o Senhor está procurando uma noiva, uma igreja, um instrumento na terra, e o Senhor não está encontrando. Então, Senhor, que o nosso coração comece a sentir o drama que o Senhor sente. Ó Deus, para que nós possamos realmente partilhar contigo a Tua dor e permitir que o Espírito Santo haja, ó Deus, na terra, haja em nós, haja na igreja, Senhor. Ó Deus, nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém.